Boa tarde. Boa tarde, meninos e meninas. Quem já pode dar boa tarde? Ou boa tarde. Nós já estamos aqui começando a nossa aulinha do segundo ciclo, de 9 a 12 anos. Sejam bem-vindas. Todo mundo chegando. Vamos, todo mundo. Cadê a Isadora, Maria Fernanda? Cadê esses meninos lindos? Boa tarde, meninos. Boa tarde. Hoje nós vamos fazer nossa aulinha, vamos continuar o nosso Reforma Íntima e Perfeição Moral, Caracteres do Homem de Bem. Como é que vocês estão? Boa tarde para todo mundo. A semana passada nós falamos sobre felicidade e infelicidade. A gente fez muita coisa legal, aprendeu muita coisa que nós é que somos o responsável por a gente ser feliz ou não feliz, né? Então hoje nós vamos falar sobre as caracteres do homem de bem. Não é legal fazer, tia Maria Fernanda, boa tarde. Os caracteres, hoje nós vamos falar sobre o homem de bem. Olha quantas coisas boas a gente tem pra gente falar hoje, né? Do homem de bem, né? O que é ser o homem de bem? Quem sabe? E aí, hein, Isadora? Maria Fernanda, o que é que vocês podem me dizer? Vocês duas que são Maria Eduarda. Boa tarde, Fábio Henrique. Como é que estão, meu bem? Mariana, beijo, mamãe. O que é que nós vamos estudar? Nós estamos estudando a reforma íntima, perfeição moral e caracteres do homem de bem. O que é ser o homem de bem? O verdadeiro homem de bem é aquele, né, que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade. Que só quer o bem para os outros, aquele que trabalha em prol, se coloca no lugar do outro, aquele que sempre está ajudando, se aparece uma oportunidade, ele está ajudando, né? Então, nós vamos hoje falar para vocês, contar uma historinha, os dois Francisco. Quem pode me dizer quem são esses dois Francisco? Alguém pode me falar? Quem pode me dizer quem é Hannah que está aí? É Hannah. Será que é a Hannah? Estou com saudade da Hannah. Hoje, boa tarde, meus amores. Nós vamos falar sobre os dois Franciscos. Arthur, beijo, meu amor. Saudade, meu bem. Carolina, Maria está atenta à história, né, Carolina? Hoje nós vamos falar sobre, Chico Xavier. Muito bem. E o outro, qual é o outro? Quem pode me dizer quem é o outro? Chico Xavier, quem acertou? Nós vamos contar a historinha dele. Alguém acertou? Fábio Henrique, Maria Luísa, boa tarde. Quem é? Francisco de Assis. Muito bem, Dudinha. Maria Luísa, um beijo. E eu vou contar essa história de dois homens, para vocês saberem como é que esses dois homens de bem, São Francisco e Chico Xavier, o que eles faziam de bom. O que foi que aconteceu com a vida desses dois Francisco? Qual é o nome da história? Francisco de Assis. Como é o nome da história? Os dois Franciscos. Olha, vamos contar essa historinha? Vamos lá. Existem muitos nomes iguais, não é mesmo? Eu conheço muitas Marias, muitos Josés e muitos Franciscos. Você também deve conhecer muitos outros, não conhece? Eu vou contar a história de dois Franciscos, que são os mais especiais que vieram no planeta Terra. Dois Franciscos que vieram, são muito especiais. Agora nós vamos todo mundo prestar atenção na tia Conceição, sentadinho, para a gente saber, porque hoje nós estamos tratando do verdadeiro homem de bem, né? Boa tarde. Um Francisco nasceu há mais de 800 anos. Quem será esse que nasceu há mais de 800 anos? Quem será, Fabinho, esse? Hein, Tudinha? Isadora, quem será esse Francisco que nasceu há mais de 800 anos? Num país chamado Itália. Quem será esse? Na cidade de Assis. Por isso, seu nome é Francisco de Assis, é São Francisco.
O outro Francisco nasceu no Brasil, na cidade de Pedro Leopoldo. Seu nome completo é Francisco Cândido Xavier. Ó, os dois Franciscos. Será se esses dois Franciscos, nós vamos ver se eles são homens de bens, ó. Um nasceu na Itália e outro nasceu no Brasil. Se eu pudesse dar títulos às pessoas, eu chamaria Francisco de Assis de Francisco da Paz. Preste atenção, ó. Como é que eu chamaria o Francisco de Assis? O Francisco da Paz. E o Francisco Cândido Xavier de Francisco de Amor. Apesar de não haver tanta diferença entre paz e amor, porque quem vive em paz procura praticar o amor. E quem pratica o amor vive em paz, não é mesmo? Então, entre paz e amor, tudo é, ó, os dois Franciscos, olha aqui, né? Então, vamos continuar nossa historinha, tá? São homens de bem os dois. É o Francisco, vamos prestar atenção. Que quem é o Francisco da Paz? Quem é? Quem é o Francisco da Paz da história? E quem é o Francisco do Amor? Vamos pensando aí, tá? Vamos continuar a história. Vamos continuar. Francisco de Assis nasceu em uma das famílias mais ricas de sua cidade, mas preferiu morar como pobre. Francisco Xavier nasceu em uma família pobre e nunca quis ser rico. Era tão humilde que preferia ser chamado de Chico Xavier. As duas cidades. Ambos possuíam a maior riqueza, a riqueza espiritual, rico de paciência, alegria, carinho e bondade. E tinham mais de 1 milhão de amigos. 1 milhão de amigos. Você deve estar querendo saber mais sobre esses dois Franciscos, pois eu vou contar a história dos dois Franciscos, que são verdadeiros homens de bem. Olha o Francisco de Assis, vamos contar a história dele, ó. Olha a historinha dele, ó. Francisco de Assis tinha tudo de bom e de melhor, porém não era feliz. Um dia resolveu deixar o luxo, as festas, as companhias famosas e foi viver ao lado dos pobres, dos solitários, dos tristes e dos doentes. Olha, Francisco de Assis largou tudo, era bem rico. Largou tudo que tinha e foi morar junto com os pobres, tá? Vestia uma simples batina rústica, sandálias, caminhou pelas ruas cuidando dos doentes, convidando jovens iguais a ele a fazer o mesmo. Aí ele deu tudo para os pais, a riqueza. Aí ele entrou para uma companhia de franciscanos, vestiu uma batina e saiu chamando os jovens para fazer igual a eles, tá? Ele fazia como Jesus ensinou, amar ao próximo como a si mesmo. Olha que homem de bem. O que ele fazia? Ele amava o próximo como a si mesmo. Os pássaros, os lobos, os animais tinham respeito por Francisco de Assis, porque ele os tratava como irmãos. Ele tratava os animais como irmãos. Olha que maravilha, tá? Os irmãos menores da criação de Deus saudavam o irmão Sol, a irmã Lua. Francisco de Assis amava a natureza. Olha que coisa linda. Ele falava com os animais, olha, ele falava com os bichinhos, com toda a natureza. Amar ao próximo como a si mesmo. Olha o que ele falava, olha o que ele fazia, tá? Olha que coisa mais linda. Francisco de Assis, olha o que ele fazia, conversava com todos os bichinhos. Ele respeitava a natureza. E vamos contar o que vocês me falam aí, Isadora, Maria Fernanda, Tudinha. Vamos o que vocês acharam do o Francisco? Ele nasceu aonde? Ele respeitava todo mundo. Ele tinha amor ao próximo. Agora vamos falar sobre esse, ó. Quem é esse? Quem é esse? Esse é Francisco Cândido Xavier. Ó. Francisco Cândido Xavier. Agora eu vou contar um pouco da vida de Francisco Cândido Xavier. Ele nasceu em uma família humilde, entretanto teve vários irmãos, muitos irmãos. Tinha muitos irmãos.
Ainda criança, ele ficou órfão de mãe e ajudou o papai a criá-los. Ele tinha tantos irmãos, a mãezinha dele morreu. Ele ajudou o pai dele a criar eles, tá bom? Nasceu na Itália. Muito bem, Isa. Francisco Cândido Xavier tinha um dom especial. Ele era médium. Quem que sabe o que é médium? Alguém sabe o que é médium? Quem sabe o que é médium? Voltei. Muito bem, Dudinha. Francisco Cândido Xavier, ele era médium. Quem sabe o que é médium? Hã? Pode falar. O que é ser o médium? O que é que Francisco Cândido Xavier é um médium? Nós estamos falando dos dois Francisco, né? Muito bem, Maria Eduarda. Isso, muito bem, Fábio Henrique, ele vê espírito, ele é um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Ele vê, ele fala com os espíritos, ele ajuda as pessoas, o médium ajuda as pessoas, tá? Então, o Francisco Cândido Xavier, ele era médium, isto é, transmitia as mensagens que recebia dos espíritos desencarnados, que morreram na carne, mas que continuavam vivos no mundo espiritual. Então, ele era esse intermediário entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Quem tem poder de falar com o plano espiritual. Muito bem. É isso mesmo. Então, isso é ser um médium. E o Francisco Cândido Xavier era um médium, tá? E que veio o espírito também. Muito bem, Izinha. Através de suas mãos, o Chico Xavier, os amigos espirituais escreviam lições que até hoje nos ensinam a sermos bons. O que Chico Xavier deixou para a gente que nos ensina a ser bom? O que será que ele fez? O que Chico Xavier fez? O que ele deixou para a gente? Vocês sabem? Vamos lá? O que Chico Xavier deixou para a gente? Qual foi? Ele já desencarnou, mas ele deixou muita coisa. O que ele deixou para a gente? Delma, muito bem. O que foi que Chico Xavier deixou para a gente? Ele tem o poder de ver os espíritos, como a Isadora falou. Ele tem o poder de falar com os espíritos. O que ele deixou para a gente, Fábio? Quem deixou o evangelho foi o Allan Kardec. Livros, muito bem. Ele deixou mais de 460 livros. Os livros, muito bem, meninos, muito bem. Os livros que vai nos ajudar a gente, cada vez que a gente lê um livro, a gente entende como a gente deve tratar o outro, a gente entende como é o mundo espiritual, a gente entende como é que vive as pessoas no mundo espiritual. Então, a ajuda dele foi muito maravilhosa. E ele ajudava os pais e as mães, quando perdiam seus entes queridos, ele recebia as mensagens dos espíritos das pessoas que já desencarnaram. Ele era um homem de bem. Então, ele recebia as mensagens, passava para os papais, para as mamães, para os familiares. Aí, isso confortava o coração deles, sabiam? Isso, o Chico Xavier. Essas mensagens, cartas e histórias estão em mais de 460 livros, muitos, não é? É, muitos. Peça aos seus pais que mostrem você um desses livros. Agora que nós estamos em quarentena em casa, com o papai e com a mamãe, a gente tem muito tempo. Depois que a gente fizer nossa atividade da escola, a gente diz assim, mamãe e papai, qual é o livro que eu posso ler de Chico Xavier? Tem muita coisa boa, vocês sabiam? Ele foi exemplo de amor ao próximo, ele foi exemplo de amor, ele é um homem de bem. Ele conseguiu se comunicar com os espíritos e os livros dele ajudou muitas pessoas, muitas, e está ajudando até hoje. Muitas pessoas mesmo. Porque os ensinamentos deles nos confortam, nos dão a certeza de que a vida continua. Os exemplos que tem nesses livros são maravilhosos. Quando vocês tiverem tempo, pedir para o papai, ó, quem tem muito livro aí, ó, mamãe tem vários, muito bem, Dudinha. O Fabinho disse que a mamãe tem outro e conseguiu muito bem, é muito bom mesmo. Francisco Cândido Xavier estava sempre ao lado dos que tinham fome, dos que estavam doentes, dos tristes e desanimados. Ele distribuía alimentos, remédios aos necessitados e a palavra amiga aos que sofriam, orientava e consolava aqueles que procuravam. Todo ele orientava, ajudava,
ele fazia, ele dava comida para as pessoas que estavam doentes, tá? Então, o Francisco, a Isadora disse que a mãe dela também tem muito livro deles, muito bem. Ele fazia como Jesus. Jesus ensinou a amar ao próximo como a si mesmo. Não é verdade? Então, o Francisco Cândido Xavier, que também é Francisco o quê? Quem sabe? Que eu falei ainda agora? Francisco o quê? Francisco Cândido Xavier é Francisco o quê? Ó, eu tenho 1, 4 e 5, ela tá falando aqui, a Eliana. Então, o Francisco Cândido Xavier ele foi chamado de Francisco Amor, né? É o Francisco Amor. O Francisco Amor é o... Isso, olha aqui o Fábio Henrique, ó. Francisco Amor, muito bem. Francisco Amor. Tanto Francisco de Assis como o Francisco Xavier viviam felizes procurando ser instrumento da paz. Os dois queriam ajudar, né? Então, os dois fizeram isso aqui que eu vou ler para vocês, vocês prestem atenção, tá bom? Maria Lisa, ó. Onde houver ódio, eles rapidinho levavam o amor. Então, onde tinha ódio, tinha briga, confusão, os dois levavam o amor. Onde tinha o ódio, eles levavam o amor. O Francisco de Assis, que é o Francisco Paz, e o Francisco Cândido Xavier, que é amor. Aonde havia ódio, eles levavam amor. Eles tiravam as brigas, as confusões e levavam para eles o amor, porque só o amor que resolve todo o problema de ódio, não é mesmo? Onde havia alguém ofendido, magoado, eles ensinavam o valor do perdão. Onde havia alguém ofendido, a pessoa estava ofendida, triste, magoado. E eles diziam o quê? Se você perdoar, você vai melhorar. Você não vai ter mais problema nenhum. Você não vai ter esse peso que aperta o nosso coraçãozinho, né, Maria Elisa? Então, ele ensinou que onde houver perdão, sempre tem tranquilidade e a pessoa não fica ofendida mais, nem magoado, não é? Amor salva todo mundo, amor salva todo mundo. Onde havia discórdia, intriga, eles mostravam que a união é que nos faz feliz, né? Então, aonde havia discórdia, intriga, confusão, eles mostravam que a união, a gente ser unido, não é? Não é maravilhoso? Onde houver dúvidas, é que ele leve a fé. Onde Chico Xavier escrevia livros que os espíritos narravam para eles. Muito bem, é isso mesmo. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Maria, muito bem. Onde havia dúvida, eles despertavam a confiança. Você está com dúvida de quê? Se você tem um Deus, você tem que ter fé em Deus. Onde quem tem fé em Deus não tem dúvida. Você entrega na mão dele todos os problemas, inclusive o que nós estamos passando agora, né? Onde se fazia coisas erradas, eles esclareciam com a verdade, né? A gente tem que fazer coisa errada? Não, né? Toda vez que a gente está fazendo errado, a gente tem que fazer o quê? Falar a verdade. Onde havia desespero, angústia, tristeza, eles deixavam uma palavra de esperança. Eu tô triste, eu tô angustiado. Aí eu tenho, o que que acontece? Eles dois levavam uma palavra de esperança, porque tanto o Francisco de Assis como o Francisco de Amor, eles sempre levavam essa esperança de que a vida, a família é o amor e é tudo. Muito bem, Dudinha. Onde havia as trevas aí da ignorância, ele levava a luz e a sabedoria, não é? Então, os dois sempre trabalhavam desse jeito, ó. Vamos ler agora que coisa linda, ó. Chico, ele sentiu mais felicidade em consolar alguém do que seres consolados. Eles consolavam as pessoas que estavam tristes, que estavam desanimados, que estavam... Esse aqui fazia muito mais também. Os dois faziam a mesma coisa. Esse aqui fazia uma coisa diferente. O que que ele fazia, gente? O que é que o Francisco de Assis fazia? O que? Ele tinha contato com quem mais? Com quem que o Francisco da Paz tinha mais contato, além de tudo que a gente já falou? Quem era? Ele fazia o quê? Francisco de Assis gostava dos... Quem sabe? Animais. Ele gostava e conversava com os animais, né? Faziam tudo para compreender mais do que serem compreendidos pelas pessoas e sempre amar mais do que serem amados, ó. Eles faziam tudo para se compreender com os pobres, com as crianças. Muito bem, ó, viu?
Eles sabiam que é dando amor que recebemos mais amor. É perdoando os erros dos outros que seremos perdoados também quando erramos. Quando a gente perdoa os outros, a gente vai ser perdoado, porque a gente não gosta os animais, muito bem, as crianças. A gente não gosta a gente não gosta de alguém perdoar a gente, gosta, né? Então a gente tem que também perdoar os outros. Deus enviou esses dois Franciscos para que o mundo não esquecesse os ensinamentos de Jesus, o nosso modelo de amor e bondade, né? Então, como nós estamos falando hoje, pois é dando que se recebe, muito bem. As crianças gostavam dos pobres, dos animais, né? Não é? Muito bem, os animais. Então, o homem, o homem de bem é o homem que tem fé no futuro, tem fé em Deus, porque sabe que nada acontece sem que Deus mande, que Deus nos proteja, né? Então a gente sempre tem que estar em oração. Vamos exercitar o amor, a bondade e que nos foram ensinados? Vamos? Nos corações abaixo, desenhe ou escreva o nome de 3 pessoas que você acha que precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda? Depois disso, que tal fazer uma prece por elas? Ó, a gente vai. Quem que vocês acham que precisa de ajuda? Depois que a gente falou aqui. 3 pessoas que precisam de ajuda. Vamos lá? Quem quer nos ajudar? Isadora, Maria Fernanda, Dudinha. Quando fazemos coisas ruins, sentimos um peso que a gente não sabe, porque tá coisa errada, é verdade. Então, a gente vamos exercitar o amor, a bondade que nos foram ensinados. O que é que vocês estão fazendo nesse momento que estão em casa, né? Então, o que a gente mais tem que fazer nesse momento é a caridade, né? A caridade, o que é a caridade? Quando a gente recebe isso, quando a gente dá, a gente recebe em troco. Muito bem. Deus devia saber que esses 2 Franciscos deveriam ensinar o amor para o mundo. Muito bem. É isso mesmo. Os 2 Franciscos são verdadeiros homens de bem. Então, o que que eles usaram mais de tudo isso? A caridade, não foi? Nós já falamos da caridade. Então, a caridade, o que que é a caridade? Ela nada é por acaso. Muito bem. A caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros, né? Quando você não pode estar criticando ninguém, você tem que estar todo o tempo envolvido nas bênçãos. Não pode, o perdão das ofensas, isso tudo é caridade, ajudar o próximo, né? A gente ajudando o próximo sem buscar qualquer tipo de recompensa. Então, de tudo isso que a gente falou, esses 2 caracteres do homem de bem, esses 2 são verdadeiros exemplos de homem de bem. Não são? Nós temos vários homens de bem. Hoje eu só trouxe esses 2 que é pra a gente cada vez mais lembrar do Francisco Cândido Xavier, que é Francisco Amor. O Francisco de Assis, que é Francisco Paz. Esse era muito rico, né? Mas ele ficava incomodado, porque ele era muito rico e ele tinha muito dinheiro. E ele se incomodava quando ele passeava pela cidade de Assis. Eles podiam ser irmãos, podiam mesmo. Quando ele passeava na cidade de Assis, ele via muita gente no chão, sem ter de comer, não tinha comida, com fome. Então, eles viviam completamente. Ele ficava insatisfeito. Meu Deus, como é que eu tenho tanto e tem poucos? Aí ele pegou, devolveu tudo para os pais dele e começou a andar na rua e ajudar os outros. Esse nasceu pobre, né? Bem pobrezinho. E o que que ele fez? Ele começou a ajudar também as pessoas. A mãezinha dele morreu, ele era pequeno, o pai dele ficou com muitos irmãos. Ele ajudou a criar os irmãozinhos dele. Os 2 Franciscos são verdadeiros homens de bem, que nos ensina que amar, todo o bem que praticamos retorna para nós, sabia? Quando você pratica, um bem retorna para nós. Então, meus amados, queridos, com saudade de vocês, a gente hoje aprendeu sobre caracteres de homem de bem. O que que vocês estão fazendo nesse momento aí em casa, né? O que que vocês estão fazendo? Isso mesmo, devemos ajudar quem precisa. Quem precisar, e a gente tem, quando o nosso coraçãozinho, a gente entender que a gente tem que ajudar, a gente ajuda, tá bom?
quando a gente segue o caminho do bem, a gente cumpre a lei de justiça, de amor e caridade. Toda vez que você consegue chegar no caminho do bem, você consegue o caminho de amor e verdade. Não falta escola. Quando a gente falta escola, quando as escolas começarem a voltar, vocês estão fazendo os deveres de vocês em casa, todo mundo? Todos estão fazendo? Quem está fazendo, faz assim. Tá todo mundo conseguindo fazer? Então, toda vez que a gente tiver o nosso dever para a gente fazer agora, a gente faz sem reclamar. A gente ajuda a cuidar dos irmãos mais novos, agora que estão em casa, né? Quem tem irmão mais novo, ajudar, né? Todo mundo ajudando a mamãe, o papai. Então, tá todo mundo fazendo os deveres direitinho, né? Sim, muito bem. Todo mundo fazendo os deveres. A gente dá comida a quem tem fome e a roupa a quem tem frio, não é? Então, nesse momento que a gente tem em casa, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a limpeza do nosso guarda-roupa. A gente vai ver a roupa que a gente não está usando, botar para fora, fazer logo o saquinho para quando voltarmos para a nossa vida normal, depois da quarentena, o coronavírus foi embora, a gente vai ajudar as pessoas, não é, Fabinho? É isso. Então, é saber perdoar, a gente aprendeu a saber perdoar. Tudo isso, esses dois homens de bem ensinaram pra gente, né? Numa falta, não mentir, porque mentir é feio. Na escola deu férias adiantadas. Tem muitas escolas que vão fazer isso, sabia? Então, honrar seu pai e sua mãe, tá todo mundo bem dentro de casa, respeitando o papai, respeitando a mamãe, arrumando a caminha. Isso é ser homem e mulher de bem, sabia? Aí vocês vão logo aprendendo a ser homem e mulher de bem, tá? Na briga, não brigar com os colegas de jeito não, nem com os irmãozinhos dentro de casa. Quando um irmãozinho for brigar, a gente aprende, olha, nós somos só homem de bem, né? A gente vai abraçar todo mundo. Outra coisa, preservar a natureza. O Francisco de Assis, ele nos ajudou e nos ensinou que a gente tem que amar a natureza, os animais, né? Jogar lixo no lixo, né? Jogar lixo no lixo. Então, a gente tem que fazer tudo isso que é pra a gente nunca sair do caminho reto, que é a característica do homem de bem, né? Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Isadora, quem quer aparecer hoje aqui para falar com a gente, para dar um oi? Então, pense nos outros, não pode brigar, nem apelidar ninguém, justamente, nada dos coleguinhas. Pensar nos outros antes de pensar em si, porque a gente vai assim, sem natureza a gente não vive, porque olha o que está acontecendo, né? A gente maltratou tanta natureza que aí vai, Dudinha, eu vou mandar aqui para você aceitar. Vai lá. Dando. Aí a gente aprendeu que o Francisco é amor, é paz, e os dois, a gente pode colocar os dois também na paz, né? Vamos, nesse instante, a gente vai fazer visualizar. Vamos lá. Dudinha. Depois vem outro. Vamos lá? Aguardando a Darlian, aguardando a Dudinha. Ê, Dudinha, vamos lá. Já já a Dudinha vai Oi, falar. tia. Ei, Dudinha, tá escuro, Duda. Tá escuro. Liga a luz. Tá, Liga a calma aí. luz. Liga. Ê! Muito bem, Dudinha. Tá olhando? Não, tá escuro. Calma aí. Eu vou enviar de. Não, mas se tu sair, tem mais gente como o Francisco. Não Tem tá. sim. Não? Não está, né? Não. Tá. É, eu acho que tu tá escuro, não tá? Não, acho que tá carregando, acho que teu celular tá meio, né? Então tem muitos. Não. Tem não? Tá. Então a gente tira. Depois deixa eu ver se tem alguém que Tá vai entrar. travado. É, tá travado. Aí a gente, ó, viu? A gente sabe que ninguém consegue, tá? Então, o que a gente aprendeu hoje, os caracteres de verdadeiro homem de bem, tá? Então, a gente vai, não consigo, a gente não tava, hoje não conseguiu, né? Quem quer mais entrar? Quem conseguir entrar rapidão, a gente só para dar um oi,
para a gente se abraçar virtualmente. Vamos lá, ver se ela consegue. Vamos lá, Darliane, Dudinha, vamos lá? Vamos ver se ela entra. Então, o Francisco é o Francisco da paz, é o Francisco do amor, são os dois Franciscos que são nossos exemplos. Doutor Bezerra de Menezes também, doutor Bezerra de Menezes, tá? Então, nós aprendemos o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, nós aprendemos hoje, né? Eu acho que não está conseguindo. O verdadeiro homem de bem, ele anda reto, ele quer ser citar. Quem mais? Quem quer? Como é que entra? Quem que quer mais entrar? Nós já estamos encerrando, porque então nós temos outra atividade que nós vamos fazer. Então a gente deixa o próximo, a gente, né? A gente já está finalizando e a gente vai. Hoje a gente aprendeu sobre os caracteres do homem de bem. O que é o verdadeiro homem de bem? É o que cumpre a lei de amor, de justiça e de caridade, que sempre se coloca no lugar do outro, né? Mas a gente consegue sempre aprendendo com os ensinamentos desses dois Franciscos, que hoje veio de exemplo, mas nós temos muito. Madre Teresa de Calcutá, nós temos tantos outros que nos ajudam a ser pessoas melhores, né? Vamos fechar os nossos olhinhos agora para a gente encerrar, pedir a Jesus que nos envolva cada dia, né? Vamos lá? Vamos lá? Agradecer a esses dois Francisco, Francisco de Assis e Francisco Cândido Xavier, o Francisco de Assis, que é paz, o Francisco Cândido Xavier, que é amor, que nos trouxe lição de tantas coisas belas, que nos ajuda a cada dia, né, com tantos ensinamentos, amando ao próximo como a nós mesmos, porque todos dois trouxeram o Evangelho de Jesus vivo para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, os dois, com seus exemplos de vida também aqui para a gente, tá? Então, nós vamos fechar os nossos olhinhos. Pai de amor e bondade, nós estamos aqui mais uma vez te agradecendo e pedir a proteção para todas essas crianças que participaram hoje da nossa atividade, todos, Maria Eduarda, a Isadora, a Maria Fernanda, todas as crianças aqui envolvidas nesse momento, que elas possam ser amparadas, que elas possam ser fortificadas o seu sistema imunológico, que a luz de Jesus possa enviar os seus mensageiros de luz para que todos eles sejam envolvidos nesse momento. Te agradecemos, Senhor. Hoje aprendemos como ser um verdadeiro homem de bem, caridoso, humilde, manso, como todos vocês, crianças. E que a paz de Jesus nos envolva, não só hoje, não amanhã, mas para toda a eternidade. Até sábado que vem. Beijo, saudade de vocês. Aí no próximo sábado a gente conversa para poder a gente entrar, para vocês. No outro sábado nós vamos interagir entre nós, tá bom? Um beijo da tia. Deus te abençoe a vocês. Saudade. Tchau.